Queridos, eu sei que nós temos protocolos nas igrejas, filho. Isso se chama liturgia de culto. Mas se você nunca foi batizado no Espírito Santo e não fala em línguas, pode vir aqui para frente agora, você vai ser batizado. Tem alguém aqui que deseja orar em outras línguas, deseja ser batizado no Espírito Santo? Deus está te dando uma oportunidade para vir agora aqui para frente. Nós vamos impor as mãos em você e você vai orar em línguas, amém? Mais alguém, queridos? Mais alguém? Essa é uma excelente oportunidade para você sair daqui falando em línguas, queridos. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está te chamando, queridos. Mais alguém? Mais alguém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar, querido, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus, pode sentar. Graça e paz, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E sabemos que todas as coisas cooperam, ou todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles
que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo, de acordo com o seu propósito. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa. Esse momento que só pode ter sido preparado por Ti mesmo, Pai. Essa reunião de santos que faz parte da Tua alegria, a alegria do Teu coração, Pai. Eu agradeço pela resposta do chamado que o Senhor deu a cada vida que está aqui, a cada espírito que foi revivido ou vai ser revivido essa noite, Pai. Eu te dou graças, Senhor, porque toda a instrução vem do alto e nós podemos confiar nela, porque a Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, Pai, o Pai das luzes. Obrigado, Senhor. Eu creio mesmo aqui em pessoas desfazendo as obras de Satanás, como foi louvado aqui. Aleluia, Pai. Eu te agradeço e oro pela instrução e direção do Teu Espírito que transformou o nosso espírito em um guia seguro, Pai. Um guia seguro, Pai. Um guia seguro, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e te dou graças por tudo que será ministrado essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, louvor, obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Glória a Deus. Eita, glória. Que maravilha estar aqui essa noite, queridos. Graça e paz seja multiplicado nas suas vidas. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa. Estou vendo muita gente nova, graças a Deus. Muita gente nova. E deixa eu ver aqui. Quem não sabe nem quem eu sou? Levanta a mão aí. Pode levantar a mão, irmão. Não vai ser contenda não, tá bom? Sabe não, né? Amém. Glória a Deus. Você não está perdendo muita coisa, não. Brincadeira, queridos. Graça e paz a todos. Boa noite. Falando sério agora, né? É uma honra para mim estar aqui no domingo, né? Que é uma coisa até estranha de se falar, né, Rafa? De dizer que é uma honra estar aqui no domingo, mas você já vai entender. Mas essa noite é uma noite sobrenatural. Você crê nisso? Amém? Sabe por quê, queridos? Não é porque foi um bom louvor, não é porque vem uma pessoa que você não viu ministrar, não. É porque a palavra de Deus é o poder dele. A palavra que sai da boca de uma pessoa, se for a palavra de Deus, é o poder dele que vai operar, independente de quem for. Amém? Então esse é o sobrenatural. Amém, queridos? Glória a Deus. Daniel já, né, ainda deu tempo ainda, não foi, Daniel? A gente cruzar aqui pelos corredores. Queridos, eu fico aqui, tá bom? O diaconato é treinado, ele vai fazer tudo que necessário for. Eu estou muito agradecido pela concordância do pastor Rodrigo, né? No começo da semana eu conversei com ele. Sabe, quantos aqui sabem que Deus tem um chamado para a sua vida? E o chamado, ele passa por algumas coisas, né? Inclusive, você está bem sensível ao Espírito, né? E para que você entenda, né? Você que levantou a mão e disse, não me conhece, sabe nem quem eu sou. Para que você entenda, né? Eu vou dizer já assim, eu fui dessa casa, né? Por muitos anos. E agora eu estou vindo agora como visitante. Cadmus, você já sabia disso, Cadmus? Já sabia. Cadmus é uma benção, né? E por muitos anos, né, nós servimos nessa casa, até quinta-feira passada nós estávamos servindo nessa casa, e quantas vezes necessário for, nós vamos estar servindo nessa casa, como nós estamos essa noite, mas Deus nos chamou para uma outra obra, Deus nos chamou para um outro caminho, e isso alegra muito meu coração, mas o que eu estava falando aqui, eu agradeci a concordância do pastor Rodrigo, porque eu tive uma percepção no Espírito de estar aqui essa noite, né, e deixar uma pessoa ministrando lá, na cidade a qual a gente foi chamado, eu e minha família, Itapipoca, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre eles. E o pastor Rodrigo, já de imediato concordou com essa nota do Espírito e permitiu que nós estivéssemos aqui juntos essa noite. Amém? Glória a Deus. E eu queria que você ficasse bem conectado, porque, sabe, querido, Deus não nos chamou para sentar num banco de igreja. Amém? Não é uma pedrada logo de início, não, mas vocês vão entender, tá bom?
Porque, sabe, quantos sabem que quando você é salvo, deseja que outras pessoas sejam salvas também, não é verdade? Então, quando você começa a caminhar, a trilhar novos caminhos, o desejo é que todo mundo também siga os seus caminhos. Amém? E eu estou muito alegre porque muita gente aqui eu já não conheço e eu vejo a misericórdia de Deus agindo nesse lugar. E não é de hoje não, queridos. Não é de hoje não. Dessa vez não foi por dissensão, não foi por obra de Satanás, mas já aconteceu, queridos, nessa casa, de Satanás plantar uma semente e o negócio implodir aqui dentro. E nós nos vemos, não foi? Túlio viu isso, algumas pessoas viram isso, e nós vimos essa obra quase que definhar, e disse, meu Deus, misericórdia, né? Mary está desde o começo, tem misericórdia dessa obra, Senhor. Aí a obra levantou de novo, e agora teve uma transição, né? E essa transição leva algumas pessoas para fora, e mais pessoas vão chegando. Isso é a misericórdia de Deus, queridos. Amém? E sabe, eu louvo a Deus porque, por muitas vezes que estive lá naquela portaria, lá na frente, algumas pessoas chegavam lá para conversar, e pessoas que nem iam entrar na igreja, e elas perguntavam algumas coisas, e elas diziam, a sua igreja aqui faz ação social? A sua igreja aqui faz isso ou faz aquilo? Sabe, e nós estávamos em treinamento como nós estamos agora. E eu ficava constrangido e eu tinha que passar a bola lá para o ministério, né? E eu dizia, não, o ministério ele tem uma ação, né? E eu sentia um pouco de alívio nisso. Mas, na verdade, eu ficava com o pé atrás porque eu tinha o desejo de que essa obra também fizesse essas coisas. Sabe de uma coisa, você que é membro dessa casa ou está desejando engajar nessa casa, está chegando agora para engajar nessa casa, deixa eu te dizer, você agora pode, quando a pessoa te perguntar, a tua igreja envia pessoas? Agora você já pode dizer, queridos, a minha igreja envia pessoas. Envia pessoas, queridos. Deixa eu te dizer também que eu queria que você ficasse preparado, porque há uma obra que envia pessoas, essas pessoas às vezes voltam para buscar outras pessoas. Amém? Então fica conectado com essa obra, fica conectado com o Senhor, com o teu espírito, com o Espírito de Deus, para que você entenda cada passo que Deus tem para chamar a sua vida. Amém? Como nós lemos aqui em Romanos, capítulo 8, no verso 28, que todas as coisas contribuem ou trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas sabe, tem uma vírgula e o versículo não termina aí. Ele diz, para todos aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o detalhe é que todos nós, queridos, fomos chamados para alguma coisa. Então, uma boa interpretação desse versículo é para todos aqueles que respondem ao chamado que Deus fez para você. Amém, queridos? Eu acabei falando do pessoal que não me conhece, não me falei, meu nome é César, para quem não me conhece, e para quem conhece também é a mesma coisa, né? Não muda, né? Continua sendo César. A não ser para minha mãe, que muda para Luiz César, quando ela ia fazer a vara da disciplina atuar na minha vida. Ela dizia Luiz César, eu já sabia que o meu couro ia esquentar, né? Mas graças a Deus por isso, é por isso que eu estou aqui. Amém, queridos? Então, sabe, eu queria mesmo falar sobre estações essa noite. Estações. Eu não sei se as pessoas todas aqui acompanham o Ministério Verbo da Vida, mas eu não sei se eu estou tendo uma percepção mais aguçada nesses últimos dias, ou é porque está acontecendo mesmo nesses últimos dias, que estações está sendo muito batido nessa tecla, né, de estações. Isso veio ao meu coração para estar falando essa noite sobre estações, porque é importante a gente entender estações. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram por estações. E porque elas passaram por estações, é por isso que elas viraram exemplo para estar registrado na Bíblia. Amém? Sabe, eu não estou querendo que você almeje estar registrado em um livro, em uma coisa, até porque a Bíblia já está fechada, é isso e acabou. Mas eu queria que você tivesse conectado que Deus tem mais para você do que talvez você imagine. Amém? Então, como eu estou falando, eu e minha família, nós fomos chamados, enviados para uma obra que já tinha sido plantada por outra pessoa, né? O pastor Abraão iniciou aquela obra lá em Itapipoca, assim como iniciou em outros locais lá na região. Mas, como eu estou falando, estações. A estação do pastor Abraão, né, passou por aquele local e foi uma bênção, ele conseguiu instalar um grupo sólido
da palavra da fé, que se sustentou mesmo quando eles passaram períodos sem culto. Porque o pastor Abraão, com sua família, teve que regressar à Fortaleza e precisou estar aqui para outras coisas familiares. E sabe, porque nós estamos conectados com o Espírito, Deus pega aqueles que estão almejando fazer alguma coisa na obra. Amém? E eu não estou falando nem de dons ministeriais, eu não estou falando dos 5 dons ministeriais. Mas, sabe, você precisa começar a fazer alguma coisa na casa do Senhor. Filipe, ele foi um grande evangelista, está escrito lá em Atos. Mas ele começou a servir nas mesas. Ele começou a servir nas mesas. E o interessante é que ele começou a servir nas mesas, mas para servir às mesas, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Ele tinha que ser uma pessoa de boa reputação. Ele tinha que ser uma pessoa de sabedoria. Foi assim que foi escolhido os 7. Amém? E depois disso ele fez grande obra. Estevão foi o outro grande, na verdade foi o primeiro mártir registrado na Bíblia, também foi um dos escolhidos. Então, queridos, se a gente quer experimentar da unção de Deus mesmo, se a gente quer experimentar da graça de Deus, se a gente quer experimentar do favor de Deus, a gente precisa saber o que Deus chamou a gente para fazer. Amém, queridos? E eu acho interessante nesse versículo, porque ele diz todas as coisas. Diga todas. Todas as coisas, queridos. Sabe, nós sabemos que Deus ele não usa coisas do diabo para fazer a nossa vida dar um up, né? Deus ele não precisa das obras de Satanás para te dar um empurrãozinho. Porque Satanás não é criativo, Satanás não. Ele não é estratégico, ele é astucioso e é diferente. Mas Deus não, Deus ele é criativo porque ele criou todas as coisas. E todas as coisas que ele criou foram boas. Boas. E quando ele olhou para mim e para você, ele diz, e é muito boa. Então, como a gente orou aqui no começo, toda bondade, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, vem do alto do Pai das luzes, a qual não tem mudança nem sombra de variação. Então nós podemos nos firmar nisso e nos alinharmos com o que Deus tem para a nossa vida. E essas todas as coisas, elas cooperam juntamente. Juntamente, e não tem outro significado a não ser estar colado mesmo, estar junto. Sabe, como Deus não usa as coisas do diabo, mas elas chegam até nós. A fé não nega essas coisas. Na verdade, a fé ela faz que a gente passe por essas coisas. Amém? E quando a coisa é de Deus, ela nos dá um up melhor, nos dá um impulso melhor. Mas quando Satanás tenta sobre a nossa vida, vem pancada. Não é assim? Vem bofetões, né? Mas sabe, se você consegue engrossar as suas costas para receber essas pancadas, Deus vai conseguir transformar essas coisas em bênção. Deus vai conseguir transformar essas maldições em bênçãos. Eu tenho experimentado isso na minha vida, queridos. Se a tua vida está um pouco confortável demais, pode ser que você esteja confortável demais. Se está tudo muito bem, está tudo muito zen, pode ser que talvez você esteja exatamente onde o diabo queira que você esteja. Nossa, irmão, agora eu fiquei com medo. Não. Deus não te deu o espírito de medo, Ele te deu o espírito de amor, de fortaleza, amém? De sabedoria, amém? Nós precisamos lembrar dessas coisas. E essas coisas impulsionam a gente para frente, como eu estou falando. O apóstolo Paulo, você vai lembrar que ele orou 3 vezes por alguma coisa, não foi? Para que aquelas situações, espinho na carne, fosse retirado de Deus. Fosse retirado dele. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus não quer que a gente permaneça nas fraquezas, não. Ele quer que a gente pegue essas fraquezas, confie no poder dele e se transforme isso em força, em superação, para que você consiga avançar e treinar outras pessoas. Consiga, sabe, a Bíblia fala em Hebreus, e se não for, devia ser, eu estou lembrando aqui o pastor Cleiton, se não for, devia ser, que os antigos alcançaram, pela fé, bom testemunho. Se nós queremos
alcançar bom testemunho tem que ser pela fé. E a fé ela precisa de atitude, de movimento. A fé ela não pode estar parada. Tiago diz, a fé sem obras é morta. E essas obras não são para a salvação. Essas obras é porque você se arrependeu, ou vai se arrepender essa noite, eu não conheço todo mundo, e você vai apresentar obras de arrependimento. E essas obras de arrependimento passam não só por coisas boas, de você fazer caridade. Não, passa por você fazer o que Deus chamou para você fazer. Sobre o que você foi chamado lá no seu ventre. Lá no seu ventre. Não, mas eu tenho 50 anos, mas foi lá no ventre. Nada mudou, Deus não muda. Você pode ter entortado o caminho, mas Deus escreve certo por linhas certas, graças a Deus. Que resposta maravilhosa. Deus escreve certo por caminhos certos. Ele ajeita o caminho que está torto para que você continue, ande conforme Ele quer. Então, todas essas coisas, elas cooperam juntamente para a gente ver a graça de Deus agir sobre a nossa vida, sabe? E é muito importante que a gente saiba as estações da unção e as estações da graça. A gente precisa saber quando o poder foi transferido, a gente precisa saber como o poder não está mais se responsabilizando pelo que eu e você estamos fazendo naquele momento. A gente precisa saber que a graça de Deus, ela opera até onde Deus diz que é para você ir. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque no começo do ano, quando iniciou a transição aqui, e eu sei que isso tem sido muito batido nesse período, mas é importante que isso seja falado. E eu, na primeira reunião de diretoria, a diretoria antiga, né, que agora foi formulada uma nova, e eu disse lá, eu fui lá na casa de Arnaldo, convidou nós lá, Arnaldo e Rafa convidou a gente para fazer essa reunião lá, e nós passamos quase 3 horas, não foi? Acho que foi a reunião mais longa que eu participei de diretoria na minha vida. E nós tratamos sobre muitas coisas, e teve uma hora que eu falei lá, uma coisa que eu não fui muito bem recebido, não, porque eu falei uma coisa pelo Espírito, e o desejo do coração da diretoria foi um desejo natural deles, de afeição, né? E as pessoas vão lembrar, eu disse, olha, minha estação aqui está acabando. Fui arrependido, está arrependido, em nome de Jesus. Mas, queridos, é uma percepção espiritual. Deus, ele fala de forma coletiva, mas ele fala de forma individual com você. A sua voz interior, o seu guia seguro, que o Espírito Santo transformou, o seu Espírito em guia seguro, é o melhor caminho que Deus tem para falar com você. Eventualmente, alguém escuta a voz audível de Deus. E eu creio nisso, essa igreja crê nisso, essa visão crê nisso. Mas, sabe, se a gente ficar esperando essas atitudes, você vai passar por muita coisa batido, igual bingo, né? Bingo, passou batido, né? Assim, bingo, né? Mas aqui ninguém joga bingo, não. Amém? Esse foi só um exemplo. Então, se você não tiver essa percepção de confiar na sua voz interior, você vai passar batido em algumas coisas, queridos. Amém? Então, são estações. Eu falei naquele dia que o meu tempo estava passando e ele estava passando. Como agora eu reconheço que ele passou. Isso é muito saudável. Nós temos exemplos no nosso ministério. Na verdade, o nosso exemplo maior, o pastor Bud, que veio e criou, não, quem criou foi Deus, colocou no coração dele, mas que colocou em prática essa visão aqui no Brasil. Ele reconheceu em um momento que ele não tinha chamado pastoral. Ele exerceu o chamado pastoral até enquanto ele levantava pessoas. E ele disse, pronto, agora precisa que um pastor venha e vai ser levantado um pastor. E eu fico imaginando a igreja naquele tempo, porque as pessoas naturalmente se afeiçoam àquela liderança. Mas ele confiou na graça de Deus e no poder de Deus para operar e transferir aquele poder. Como chegou o momento dele transferir o poder para o apóstolo Guto, o apostolado. Aquela unção que estava sobre a vida dele, repousar sobre o apóstolo Guto. Isso é saudável demais para a igreja, queridos. Porque estações não é para você olhar para trás e ficar chutando os irmãos, não. Passou, não. Estações é para você olhar para trás com gratidão e orando por aquelas pessoas que ficaram, para que o local que você foi enviado, envie mais pessoas, cresçam.
O apóstolo Paulo foi o maior exemplo disso. Já pensou se o apóstolo Paulo chega na primeira igreja, funda a primeira igreja e se amarra lá? Como é que ficaria o resto das igrejas? Sabe, queridos, eu sei exatamente o que Deus está falando no meu coração. E eu espero mesmo que eu falei no começo, essa igreja esteja preparada para quando chegar um tempo, eu chego para o pastor Rodrigues, pastor Rodrigo, como é que está aí de pastor? Eu estou precisando de um pastor lá em Itapipoca, porque Deus está me chamando para outra cidade. E vai, queridos, é importante que aqui tenha alguém preparado para isso. Porque Deus vai fazer a obra dele de qualquer jeito. E o qualquer jeito não é de qualquer jeito. Ele vai fazer com a pessoa que estiver disponível. Mas para o seu chamado é muito interessante que você esteja respondendo. Porque nós, não sei se você sabe, mas todos nós vamos passar por um tribunal. Todos nós vamos passar por um julgamento. E graças a Deus que não é o julgamento do grande trono branco. Mas nós vamos prestar conta no tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo fala de obras. Não para você ser salvo, mas para você responder à salvação que lhe foi dada. Isso é muito sério, queridos. Tem um vídeo, tem uma série rolando aí do Johnny Bevere sobre chamado, e acho que no terceiro episódio, no final ele passa um vídeo que parece que é não sei se é um filme ou se é uma série, e que ele apresenta esse vídeo e eu acredito que seja como se fosse Jesus na hora do tribunal, para prestar conta das pessoas. E as pessoas chegam lá e ele chama. Vou dar um exemplo aqui do pastor da casa, né? Pastor Rodrigo, José Rodrigo, ou José Rodrigues, né? E vamos supor que Rodrigo não assumiu essa função dele e foi ser a profissão dele. Vou inventar uma profissão aqui, foi ser médico. Aí ele vai ficar olhando para o lado e vai dizer, não é comigo, porque eu sou médico. E aquela pessoa vai ficar repetidamente, e o Senhor vai ficar chamando repetidamente o seu chamado. Ele não vai ficar chamando o que você acha que foi chamado para fazer. Ele vai, quando você se tocar, igual está lá no vídeo, você vai dizer, eu acho que é comigo, mas o senhor errou aí no currículo. Eu sou médico, ele não te chamei para ser médico. Eu te chamei para pastorear pessoas. Sabe, isso vai acontecer, você vai ser salvo pelo fogo, mas não vai sobrar nada, porque a palha vai queimar. Isso é muito triste, porque se tem galardão é porque é coisa boa. E nós precisamos estar lá para ir com empolgação para receber isso. Só um homem como o exemplo de Paulo, abaixo de Jesus, é claro, que entregou a sua própria vida, não teve a sua vida por preciosa. Se ele diz, por essa causa eu me coloco de joelho. É assim que nós precisamos andar. E isso passa por estações que algumas pessoas aparentemente vão ficar para trás. Mas é só aparentemente. Sabe por quê? Porque no momento como esse, é que Deus prova a sua misericórdia de juntar outras pessoas, novamente a gente, e a gente se rever, e isso vai acontecer. O apóstolo Paulo orava dessa maneira. Ele tinha saudades, e a pessoa passar por missionário, de ter que ser enviado, ele sente saudade da igreja. Mas isso faz parte. A igreja sente saudade dele, mas faz parte. Mas nós não fomos chamados para ficar amarrados em sentimentos. Nós fomos chamados para continuar andando, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Nós precisamos prosseguir, queridos. Amém. Alguém começou meu relógio ali com 30 minutos, que já está com 26. Amém? Então, fique atento ao seu chamado, queridos. Eu quero ler outra coisa para você que está lá em Filipenses. Filipenses no capítulo 1 já, no verso 6, o apóstolo Paulo diz, tendo por certo, isto mesmo, aquele que em vós, diga em mim, começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.
Queridos, a gente precisa decidir essa noite se Deus ele é capaz de fazer isso ou não é. Independente de quem for, independente de quem ficou. Porque é Deus que faz o aperfeiçoamento. É Deus que faz o crescimento. Na igreja primitiva, quando ela estava começando, a Bíblia diz que Deus é que dava o crescimento. As pessoas vinham, depositavam as coisas aos pés dos apóstolos, o outro vinha e servia, o outro vinha e fazia uma coisa. Mas Deus é que dava o crescimento. Eu tenho uma família lá, como eu disse para eles. Agora vocês são a minha família. Foi a parte do corpo de Cristo que Deus me confiou. E eu vou amar vocês independente do que vocês façam. Ixi, certo, tu está com menos de um ano lá, tá dizendo isso? Claro, eu reconheço a graça de Deus e a unção de Deus que está operando na minha vida, na vida da minha família, para lá. E eu não falo isso da boca para fora. Se eu vou ser pastor daquela igreja até o fim dos meus tempos, da minha carreira, não sei, isso não me cabe. Mas enquanto eu estiver lá, eu sou responsável por proteger aquele povo de doutrina, eu sou responsável por proteger aquele povo, até fisicamente, se necessário for. Porque eu não tenho a minha vida por preciosa. Contanto que eu cumpra e cumpra com alegria a carreira a qual me foi confiada. Queridos, você precisa experimentar de certas coisas que está escrito na Bíblia para você saber que a graça de Deus ela é verdadeira e ela é poderosa. Dia 3 agora, o último fez 10 meses que nós estamos indo lá todo final de semana. E no começo, eu quero dar honra a quem deve se dar honra. Quando Deus tocou isso no meu coração, eu disse, rapaz, tem uma loucura no meu coração, Rodrigo, vamos comigo? O Rodrigo disse, vamos. Túlio, tem uma loucura no meu coração, vamos comigo? Vamos. O Túlio arrastou a família também junto. E nós começamos, demos o primeiro passo e Deus vai dando as coordenadas. Eu não sabia o que iria acontecer, eu sabia que Deus ia fazer. Se fosse comigo ou se fosse com outra pessoa, eu sabia que tinha um povo lá esperando a palavra da fé voltar para lá, para que a vida deles continuasse correndo do jeito que Deus chamou eles para isso. E é importante porque você começa a passar, por exemplo, por coisas que Paulo passou. E você começa a parar para refletir. Meu Deus, eu estou passando por o que Paulo passou. Perigo de estrada, perigo de chuva. Queridos, tem noite que a gente volta de lá. Teve uma noite, para não dizer que eu estou mentindo, uma noite, algumas outras foi um pouco melhor. Mas teve uma noite específica que foi só eu e Lara. E nós voltamos, choveu tanto nessa volta. Por volta de meia-noite e pouco. Choveu tanto, queridos, que a velocidade mais alta que eu consegui colocar naquele estado foi 40 quilômetros. 40 quilômetros. Uma viagem de 1h40, não sei nem quanto tempo durou. Sabe, a Lara, sempre que ela volta, claro, está cansada, na correria da semana, né? Nós não vivemos da obra, nós vivemos para a obra. Nós temos nossos trabalhos. E ela sempre volta um pouco cochilando, acordando. Essa foi a única noite que ela passou a viagem todinha acordada, assim. Olhando, né? Olhando a chuva e de vez em quando eu escapava para um lado da estrada, porque é aquaplanagem, é que chama, né? Aquele negócio. A água levava, viu, Israel? Levava para o lado. E quem está ali na frente como protetor, ele tem que se manter firme, muito embora as setas de medo vão chegando e você tem que se manter firme ali, como se nada estivesse acontecendo. Mas Satanás começa a jogar coisa na sua cabeça. O pneu vai furar, o carro vai quebrar, você não tem a quem pedir socorro. E rapidamente você devolve isso em oração, nem que seja oração em línguas. E sabe, já vai fazer 1 ano, como eu falei, e nunca baixou nenhum pneu daquele carro. Nunca baixou nenhum pneu daquele carro, queridos. Sabe, mas já passei por algumas coisas, já caí em alguns buracos, entortou um pneu, uma coisa, e eu dizendo, pode mandar, Satanás, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Pode mandar. Porque suprimento não vai faltar, não. Meu Deus é o El Shaddai, é o mais do que suficiente. Não vai só, pode... Eu acho que ele desistiu dessa parte, porque nunca mais caí num buraco assim para empenar o pneu mais não, sabe? E graças a Deus pela minha família que tem pegado junto com isso. E a parte do chamado também passa por você melhorar, inclusive, o relacionamento com a sua família. Não é? Certa vez a gente estava voltando e já chegando em casa, rapaz, eu caí num buraco tão grande, Daniel. Tão grande, que
aquele que dói até na espinha, né? Pá! Aí a minha esposa, cheia do Espírito Santo, disse, meu filho, você está cego? Eu digo, rapaz, você acha que eu saí de casa para viajar 300 quilômetros só para voltar 1 hora da manhã e cair nesse buraco aqui, rapaz? Não foi isso, não. Mas acontece, cara. Acontece. Amém? Então, aquele que começou a boa obra, queridos, ele vai aperfeiçoar. Ele começou em mim e em você. Esteja preparado para isso, queridos. Esteja preparado, confie que Deus vai acrescentar pessoas para lhe apoiar, para lhe ajudar. Amém? A igreja de Filipe, se você se lembrar, é uma igreja caracterizada por ser uma igreja generosa, era uma igreja que estava na região da Macedônia, né? Quando a gente lê na Bíblia, a gente pensa que Macedônia é uma igreja, mas na verdade, Macedônia é uma região que tinha igrejas, né? E Filipe era uma dessas, Tessalônica era outra, e era uma igreja generosa. Você vai lembrar que o apóstolo Paulo falou algumas frases que é bem conhecidas hoje na nossa vida. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Ninguém gosta do que vem escrito antes, não, mas do tudo posso do que me fortalece, todo mundo gosta, né? Ele diz, eu sei o que é passar por aperreio, eu sei o que é viver uma vida abundante, em todas as coisas eu estou experimentado, porque tudo posso naquele que me fortalece, né? É mais ou menos isso que está escrito lá. E o apóstolo Paulo também registrou o caráter de Deus, Jesus, Deus, que não subsistiu em forma de Deus, né, mas se fez sem nenhuma reputação, também está escrito lá na carta de Filipenses. E o apóstolo Paulo mostra algumas características de um missionário que planta uma obra e sai e tem que ir para outra, na carta de Filipenses, aos Filipenses. Amém? No verso 1, o apóstolo ele diz, Paulo, Timóteo, do mesmo capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Dou graças ao meu Deus todas as vezes em que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, para que a vossa cooperação, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Aí vem o verso 6. Então, você percebe que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta de uma pessoa que plantou, que regou aquela obra, mas teve que sair porque tinha uma missão para cumprir, um outro chamado para cumprir. Mas ele não esqueceu daquele povo. Ele diz, olha, eu estou orando por vocês, e aí apresenta aqui pelo menos 2 tipos de orações. Ele diz, 2 tipos de oração, ele diz, eu estou rendendo graças pela sua vida e estou fazendo súplicas pelas suas vidas, para que pelo seu serviço. Não é interessante a oração que ele faz? É uma oração pelo serviço. Para que ele está orando pelo serviço? Para que aquela obra continue crescendo. Queridos, a minha oração para essa casa é uma oração de graças, é uma oração de súplicas, para que essa casa continue crescendo em graça de servir, para levantar outras pessoas. Isso não é uma competição do verbo A, do verbo B, não. Isso é uma instrução, isso é uma tradição de verbo da vida enviar pessoas. Nós somos uma igreja que nasceu de missões, então nós temos a responsabilidade de missões. Querido, não deixe o espírito de medo se apoderar da sua mente, do seu coração. Não deixe o espírito de medo tratar com você, não. Não nos foi dado esse espírito, e o que não foi dado, não foi Deus que deu, rejeite. Todo mundo tem alguma coisa. Talvez alguém aqui seja um empresário, um mantenedor, está lá, no chamamento. Alguém que foi levantado, que tem uma habilidade muito grande para arrecadar fundos e verba, mas não é para você mesmo só, para os seus próprios deleites. É para você financiar, para esse prédio sair daqui, para um prédio maior, alcançar mais pessoas. Sabe? Deus é muito maravilhoso. A gente pede uma coisa, Ele faz infinitamente mais. Eu estava conversando com alguém que eu não me lembro com quem era, nem se era daqui, e eu disse, rapaz, em fevereiro eu disse, com o pessoal lá, né? Eu tenho um simulado de diretoria lá, né?
Por que simulado que eu digo? Porque ponto de pregação não tem diretoria, né? Mas o Estatuto das Igrejas, ele orienta a gente que já começa a treinar as pessoas nesse simulado de diretoria para todo mundo entender como é que funciona a parte da igreja. E eu disse, pessoal, tem uma coisa no meu coração. Esse prédio realmente está pequeno. Foi uma emergência que nós tivemos que alugar, né, por algumas situações. Mas eu concordo com o pastor João Roberto, ele disse, olha, o prédio está pequeno, vai impedir um pouco o crescimento. Então, nós, a partir de agora, nós vamos nos preparar para, quando esse contrato de 1 ano começar a chegar perto de acabar, a gente já está com recursos, né, de reserva para ir para um local maior. Amém? E eu fiz um cálculo na minha naturalidade. Eu disse, se a gente levantar 6 meses do valor X, nós vamos ter uma segurança de reserva para ir para um prédio maior, mesmo que não tenha recursos de dízimos e ofertas ainda, né? E nós chamamos a existência, e nós vamos ter 6 meses para trabalhar isso, né? Eu, na minha naturalidade, fazendo o cálculo, e eu disse, rapaz, mas esse valor, eu acho que não vai dar para correr a incredulidade, né? Mas ainda bem que eu não falei, eu só pensei, né? Estou falando para vocês agora e já passou, o Satanás perdeu a viagem, né? Já era, já aconteceu. Então, eu calculei isso, rapaz, mas esse valor vai ser fé, viu? Sabe, eu calculei em 12 meses. Nós estamos em fevereiro, março, abril, maio, 4º mês. Está faltando menos de, sei lá, vamos dizer, em porcentagem, está faltando menos de 3%. Né, para a gente chegar lá. Em 4 meses. Provisão de Deus, a graça de Deus. Quando você está na graça que Deus preparou para você, quando você está na unção que Deus preparou para aquele tempo, para aquela estação, não tem perigo de dar errado, não. Eu estou falando diversas vezes para eles lá. Graças a Deus que o pastor Abraão plantou uma boa semente lá, porque eles falam e eu falo e eles acreditam. Eu estou na vantagem, né, de ter chegado já com o povo assim. Mas eu tenho que estar sempre falando as mesmas coisas. E sabe de uma coisa, no começo, eu acho que o pastor Rodrigo percebeu isso, que nós chegamos lá de supetão, nós não conhecíamos ninguém, queridos. Ninguém. Fomos pegando contato, tá? O pastor Rodrigo talvez tivesse um pouco mais de contato, porque fez aquela parte do discipulado com eles e tudo. Mas nós chegamos lá de supetão na casa do Leandro e da Vanessa para voltar o ponto de pregação na casa deles. E eu falava e eu percebia no semblante que as pessoas ficavam assim, é normal, é natural, nunca me viram, nunca, né, não tem contato e tudo. Mas, sabe, a fé sem obras é morta, mas a minha fé não é morta. Eu estava apresentando obra junto com os meus irmãos aqui, e agora juntamente com a minha família. E pela fé a gente alcança testemunhos, e por testemunho a gente alcança as pessoas. E a gente, sabe, agora o olhar é outro. A fala é outra. É por isso que eu disse para eles, vocês agora são a família que Deus confiou para mim e para a minha família. E, independente do que vocês façam, eu vou sempre amar vocês. Então, vamos ficar firme aqui. E como foi que eu aprendi isso com Jesus? Nada. O pecado, ele nos separa de Deus. O pecado foi o que nos separou de Deus, e o pecado é o que nos separa de Deus hoje. Mas ele não nos separa do amor de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que independente do que eu e você façamos, nós podemos voltar com confiança e pedir perdão. Então foi isso que eu disse para eles. Eu estava pregando sobre família, eu não lembro direito, e eu disse, não coloquem preocupações na cabeça de vocês sobre alguma coisa que eu estou pensando em vocês, sobre vocês. Porque nada do que vocês fizerem vai mudar o amor que eu tenho por esse local e por vocês. Nós vamos avançar. Só fica firme. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, Deus, ele não só é o maior interessado em fazer a coisa que Ele programou para fazer, como Ele é o maior especialista em fazer. Sabe como é que você experimenta disso? Quando você começa a fazer. Mas eu não sei o que Deus me chamou para fazer. Querido, faça alguma coisa na igreja. Amém. Além do que vir para o culto de domingo.
Senão você não vai experimentar o que Deus tem para a sua vida. Não vai, na totalidade não vai. O irmão Alcântara lá em Itapipoca me fez uma pergunta muito interessante. Eu não lembro sobre o versículo que era. E ele disse, cara, é possível a gente experimentar a totalidade de Deus nesse tempo? Eu disse, é. Para o que Ele tem para esse tempo, é. Para o que Ele tem para nós nesse ministério terreno, é possível. A palavra de Deus diz que Ele quer que todos sejam salvos e cheguem a um pleno conhecimento da verdade. O que é isso se não chegar à plenitude do que Ele tem para nós nesse tempo aqui? É claro que nós fomos salvos no Espírito, nós estamos sendo salvos na alma, e o nosso corpo vai ser glorificado, né, ressuscitado, e nós só vamos chegar nessa plenitude quando o nosso corpo corruptível se transformar em incorruptibilidade, nosso corpo imortal se transformar em imortalidade. Aí vai ser outra plenitude que Deus preparou para nós, glória a Deus. Mas tem plenitude dos tempos para agora. E você precisa se firmar nesse local. Se foi aqui que Deus te chamou para vir, se firme aqui, congregue aqui, cole com o pastor daqui, pergunte o que tem para fazer, para que você seja, talvez, enviado. Nós precisamos parar de ouvir ministrações como se só acontecesse na vida dos outros. Eu também ouvi assim. Sabe, queridos, eu nasci nessa igreja. Mais de 10 anos, não nesse local aqui, porque nós estamos em outro local. Mas eu nasci na sala de uma casa do pastor Cleiton. Eu fui batizado na piscina do quintal da casa dele. Eu fui batizado no Espírito Santo na sala da casa dele. E sabe qual é o meu desejo? Era ficar aqui pelo resto da minha vida. Mas Deus tem outros planos. E é melhor a gente seguir os planos e propósitos que Ele tem para a nossa vida, queridos, do que os nossos. Porque a gente pensa que sabe o que é bom, mas a gente não sabe. Será muito bom se o que a gente quer concorde com o que Deus quer, mas se não concordar, é melhor ficar com o que Ele quer. Porque vai ter graça. Sabe quantos você acha que, mesmo que de carro, você acha que vai cansar mais? 300 quilômetros ou 26? 300, né? Claro que, naturalmente, você vai dizer 300 quilômetros vai cansar mais você do que 26. Mas sabe de uma coisa? Nesses últimos dias, como eu falei, o meu tempo aqui estava acabando. Eu vinha com um esforço tão grande aqui nas quintas-feiras ainda, para continuar nesse período de transição e servindo aqui, porque Deus não tinha me dado uma recomendação nenhuma fora disso, e eu continuava vindo nas quintas-feiras, é por isso que algumas pessoas não me conhecem no domingo, porque no domingo eu estou lá. E eu estava vindo aqui, mas sabe, eu ficava, meu Deus, eu não posso estar tão cansado assim, não é possível. Porque eu estou rodando 300 quilômetros e eu vou numa energia que parece que eu tomei 500 miligramas de cafeína na ida e na volta. Não está batendo isso. Sabe o que é isso, querido? É a graça de Deus. É a graça de Deus que foi transferida. É a unção de Deus que foi transferida. Agora está para aquele lado de lá. Tá, para aquelas estradas de lá. Isso quer dizer que eu não venho mais aqui? Não. Eu vou estar vindo aqui nas quintas-feiras, talvez, ou em outro local que o Senhor me direcionar. Aleluia. Mas a unção de Deus está para onde Ele me mandou, a unção de Deus está para onde Ele quer te mandar, queridos. Não é aonde você quer. Eu não estou fazendo o que eu quero. E é estranho falar isso, né? Isso não quer dizer que eu não estou gostando de fazer o que eu gosto, o que eu estou fazendo. Eu estou amando fazer o que eu estou fazendo. Mas eu sei que eu estou fazendo o que eu não quero, porque eu sei que é o que Deus quer. Amém? Sabe, queridos, há muitos anos atrás, eu não nasci, né, em berço evangélico, um pouco mais de 10 anos de novo nascimento. E a última vez que eu tinha pisado naquela cidade, antes desse período agora, foi quando eu ainda estava no Mundão. Lá tem uma festa lá muito grande, né, bem conhecida. Festa das Flores, né? Foi a última vez que eu pisei lá. A primeira e a última antes desse período. E eu saí de lá, rapaz, num cansaço tão grande que só a misericórdia de Deus me manteve vivo de lá para cá. Porque eu vinha acordado sozinho dentro do carro, com um bocado de embarmante dentro do carro, daquele jeito que você sabe que o pessoal volta das festas. E eu vinha no caminho sem saber. Quando sabe que pecador não sabe orar, né?
Pastor Boida que dizia isso, né? Quando sabe que pecador não sabe orar. E eu ficava, meu Deus, se o Senhor me tirar dessa, né? Fui eu... Rapaz, agora, sabe, é por isso que eu estou fazendo essas comparações, porque agora é totalmente diferente, querido. Totalmente diferente. Ah, é porque tu não está bebendo. Sim, mas tu sabe o que é passar a semana trabalhando, ou trabalhar no mesmo dia, e ir para lá, e voltar 1h da manhã, nesse bate e volta. Cansaço, querido. Naturalmente seria um cansaço, mas a graça de Deus, ela vai repousando durante o caminho. Aí quando passa da porta, ela diz, pronto, agora você pode descansar. Agora chegou a hora de você dormir. Amém, queridos? Meu tempo está acabando, misericórdia. Olha o que é que Paulo fala no verso 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós, em estranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais, e mais em ciência e em todo conhecimento, algumas versões falam entendimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo até o dia de Cristo. Olha o desejo de quem sai, para quem fica. O desejo de quem sai para quem fica é que cresça. O desejo de quem sai para quem fica é que tenham cuidado com os escândalos, tenham cuidado com dissensões, tenham cuidado. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 diz, os filhos de Deus são reconhecidos por serem guiados pelo Espírito de Deus. Queridos, eu passei por tantas coisas aqui ao longo desses anos, que naturalmente me fazia sair daqui. Naturalmente me fazia daqui. Eu fui corrigido de diversas maneiras, e eu vi gente sendo corrigida aqui mais duro ainda. Mas eu fui corrigido de algumas coisas aqui, de algumas atitudes que não correspondiam com o cronograma ministerial, que naturalmente eu teria ficado, né? Rapaz, esse pastor está pensando o quê, macho? Eu não preciso disso aqui não, macho. Eu vou embora, né? Tem gente que faz isso e perde o que Deus tem para a sua vida. Posso dar um exemplo aqui? Pastor, eu amo sua vida. Eu sei que ele vai estar ouvindo algum momento desse. E naquela hora eu fiquei estranhado por o que ele fez, mas rapaz, que bênção que eu aprendi, porque ele estava certo. Porque quando você sabe que a pessoa que tem chamado para pregar, né, para ministrar, ou pastor, ou apóstolo, ou seja, ministro mesmo, ele gosta de falar, o meu tempo está acabando, tenho muita coisa para dizer, vai ficar para trás. Mas prove a Deus que vai ficar até aqui. E eu falando, me empolgando. Imagine você, a primeira ministração, né? Aí você não quer mais terminar e tal, só que o povo já está cansado, porque já passou a cota. E de repente o pastor se levanta aqui, ó, desse mesmo posição aí, não sei se era essa cadeira aí. Vem para cá, Aldir, para tu não pegar essa. Mas ele veio de lá para cá, rapaz, ele não consultou nem carne nem sangue não, viu? Ele veio de lá para cá, me dá isso aqui, sabe? Aí ele vai dar alguma profecia, né, do que eu falei, né? Aí disse, tá bom, a tua ministração já está igual espada. Eu disse, eita glória, né? Igual espada, ele disse, longa e chata. Eu disse, desculpa aí. Eu me sentei ali, mas eu estava desgovernado, querido. Alguém precisava me frear, né? Como alguém aqui, algumas vezes, vai precisar ser freado, e a gente precisa entender aquilo ali. O Henrique me freou uma vez aqui, meu irmão, rapaz, graças a Deus que eu estava passando vergonha com o ministro de fora, orando em língua aqui no maior brado do mundo aqui. Aí quando eu senti, foi só o Henrique treinado pelo pastor, né? Chegou, certo, passou. Aí você vai esmurecendo, né? Você vai esmurecendo. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Poderia ter ficado com raiva, mas eu não fiquei, sabe por quê? Porque eu já servia no diaconato, eu fui treinado sabendo que o diácono vai fazer isso. Se você ficar bradando, atrapalhando o culto, ou se você não tiver interpretação, você vai ser silenciado. E essas coisas você só aprende servindo. Josué, para finalizar, eu só tenho 1 minuto. Eu posso pedir acréscimo? Posso, pastor? Acréscimo aí. Então, vou pular aqui. Sabe, nós conhecemos Josué, e eu queria que a mídia já deixasse preparada aí as imagens para eu passar daqui a pouco. Josué, ele é um exemplo, né, de quem assumiu o seu chamado, e eu gosto dessa versão da King James, que ele diz, Josué assumiu o comando. Né? Ele, depois de Moisés, ele foi chamado pelo Senhor
Mas sabe, ele não foi chamado de qualquer jeito. Josué, ele recebeu primeiro a missão e uma promessa, que está lá em Josué, no capítulo 1, no verso 3, acho que vai ser mais rápido aí no... O pessoal acha que logo. Josué 1, a partir do 1 até o 3 diz assim: então, após a morte de Moisés, servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu lhe dou, que eu dou aos filhos de Israel. No verso 5 diz, no verso 5, não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da sua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sabe quanto sabe que a promessa de entrar na terra era para Moisés? Mas Moisés errou e perdeu essa passagem. Mas Josué não perdeu. Mas Josué não começou aqui, Josué começou servindo. Ele foi enviado, ele voltou com boas notícias, ele voltou com a palavra de Deus sobre a terra prometida. Ele voltou diferente daqueles 10 que falaram coisas negativas. Mas ele recebeu aqui a mesma promessa. Ele recebeu aqui um chamado e fez. Eu não vou ler tudo que eu anotei para você, porque realmente vai ficar extenso e eu quero falar sobre outras coisas. Mas lá no capítulo 6, nós vamos ver que Deus deu ordens e estratégias para ele fazer quando chegou lá. E o muro de Jericó só caiu porque ele cumpriu rigorosamente e fez o povo cumprir rigorosamente tudo o que tinha que acontecer. Então, queridos, quando uma liderança fala, a gente aprende que se não tiver nada contrário à palavra de Deus, a gente cumpre. No militarismo, a gente diz que comando errado não se executa, mas o que tiver certo a gente faz. Então é a mesma coisa aqui. Josué deu ordem às pessoas: vocês vão dar 6 voltas, na 7ª todo mundo vai esperar a trombeta, vai gritar, o muro vai cair. E estratégias. Todo mundo cumpriu o seu ritual e aconteceu. Quando você cumpre a sua parte, a parte de Deus está lá preparada. Amém, queridos? Eu quero ir encerrando, porque meu tempo estourou e botaram uns acréscimos ali para mim. Mas eu não quero mais esticar não, porque senão o Rodrigo vai levantar e vai dizer que está igual espada. Bota a primeira imagem aí, por favor, queridos. Sabe, querido, essa foto, você está vendo ali o pastor Rodrigo lá atrás. Inclusive eu estou com a mesma camisa, mas não só tenho essa não, viu, querido? Misericórdia, né? Aí, está o Rodrigo ali, a Paulinha. Deixa eu ver, cadê o Túlio? Está aqui embaixo o Túlio. Tinha alguns visitantes aí, mas esse aí, querido, foi no dia 3 de agosto de 2024. Vai fazer um ano agora. 3 de agosto de 2025, vai fazer um ano. E nós estamos, inclusive, planejando ali um mês bem festivo para trazer pessoas de fora para ministrar lá. E eu queria que a mídia colocasse a segunda imagem. Não, não é essa aí não, querido. Não foi cancelado não o culto lá, viu? Continua operando lá, firme e forte. Aleluia. Glória a Deus. É o diabo querendo se levantar contra o meu ministério, mas não vai cuidar não. Queima. Eu não posso sair daqui sem mostrar essa imagem para você, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a imagem da semana passada, queridos. E tá faltando gente aí, viu? Tá faltando gente aí. Essa é a parte do corpo que Deus tem confiado para minha família, para mim e para minha família. Amém. E esse é só o início, queridos. Amém. Esse tá pequeno. E eu fico até desconfortável de convidar a pessoa, com medo das pessoas ficarem na calçada, né? Com medo não, com cuidado, né? Que a gente não tem medo, com cuidado. Mas, sabe, nós estamos sendo fiel no que Deus está fazendo com a nossa vida agora. Essa placa foi colocada semana passada, eu quero agradecer o Marconi que cuidou da produção dessa placa, e aquele rapazinho ali que está de camisa clara, junto com os outros ali, foi que cuidaram. Rapaz, querido, o pessoal está trabalhando lá, querido. O pessoal está trabalhando. Esse local não era do jeito que você está vendo aqui, não, né? Você imagina quando você aluga um local,
né? Tem muita coisa para fazer, teve parede derrubada, né? Teve parede pintada, teve outras situações lá em cima que nós estamos consertando. Mas, sabe, a justa cooperação de cada parte desse corpo, querido, está fazendo aquele negócio avançar. Tá vendo essa meninazinha aqui, queridos? Ó, a viagem já valeria a pena só pelo que essa menina falou para mim essa semana. É a Júlia, a filha do José. Semana atrasada ela chegou para mim e disse, pastor, eu queria, um momento de oração, né, no final, eu queria que o senhor orasse pelo meu professor, ele está entubado na UTI e tal, ele não consegue se alimentar. Perceba uma menina de menos de 10 anos de idade, queridos. Ela já está tendo a visão de ver as pessoas necessitadas no meio da rua de oração e trazer para a igreja a oração. Nós oramos, na semana seguinte, que foi domingo passado, ela chegou. Ela, na verdade, não, que chegou foi a Vanessa, que é a esposa do Leandro, essa daqui. Ela chegou, César, a Júlia quer falar com você. Aí eu digo, Júlia, eu quero agradecer, o meu professor saiu do hospital. E ele mandou agradecer. Já pensou, queridos, uma menina dessa idade? O que é que Deus está fazendo? E eu disse, Júlia, eu estou contando com você para ficar atento às pessoas que estão precisando de oração aqui. Fique atento na sua escola. Traga essas orações para cá. E tem outros testemunhos que o tempo não me permite contar, queridos, que Deus está fazendo lá. Não estou falando nem de financeiro, estou falando de resposta de oração. Só Deus pode estar fazendo um negócio desse, queridos. Só Deus. A graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus operando naquele lugar. Amém, queridos? Tem um vídeo aí também, né, que eu coloquei. Deixa eu mostrar para vocês. A mídia vai colocar o vídeo. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é um vídeo que não é de agora, mas eu acho que foi de uma conferência de ministros de algum ano desse. Mas ele é mais atual do que o jornal de ontem. Tá sem o som. A palavra fala, será salvo. Deus me chamou para a nação do Brasil. Se você for, leva a mesma palavra que Bud prega. Leva a mesma palavra que Guto prega. Leva a mesma palavra que Maneco e João Roberto está pregando. Todos falando a mesma coisa, irmão. Nós viemos dos Estados Unidos para o Brasil. Agora é sua vez para desbravar. É a nossa vez, queridos. É a nossa vez. Alguém respondeu o chamado de Deus, nós estamos aqui agora, depois de mais de 30 anos. Daqui a 30 anos, alguém vai estar... Qualquer pessoa... Obrigado, era bom que passasse de novo, mas o tempo acabou. E daqui a 30 anos, queridos, se Jesus não tiver voltado ainda, alguém vai dar graças a Deus em um local como esse, em um outro canto que ninguém sabe aonde, por eu e você se manter firme a um chamado que Deus respondeu, confia na nossa vida e você respondeu. Amém, queridos? Você foi edificado essa noite? Amém. Glória a Deus, querido. Pastor Rodrigo, por favor. Irmã Andressa, no final, é seu esposo? No final, eu queria que você acompanhasse eu e minha esposa ali para a gente conversar, tá bom? Obrigado. Que bênção, meu irmão, de palavra. Eu fico muito feliz de poder ouvir o pastor César. Fazer o pastor Neto bebeu desse lado, eu bebo do outro, né? Mas fico feliz demais pela vida dele, ele sabe disso, eu já declarei isso publicamente, como ele é uma pessoa que eu tenho como um exemplo de referência.